Olá, boa noite para você. 2 homens que invadiram uma loja para roubar quase 70 celulares novinhos e caros no centro de BH se deram mal. Depois de fazer os funcionários reféns, a dupla foi cercada e presa pela PM. O assalto foi a esta loja de eletroeletrônicos na rua Curitiba. Segundo a polícia, Wellington Arcanjo Gomes, de 26 anos, e Emerson Henrique de Cássia, de 29, entraram no comércio que havia acabado de abrir, armados com esse revólver calibre 38 e fizeram os funcionários reféns. A PM foi acionada e flagrou a dupla ainda no local. Eles estavam tentando sair da loja. Então, ao observar as guarnições, o que eles fizeram? Adentraram para dentro da loja e se trancaram lá dentro. Então nós precisamos aí ter um cuidado muito grande, que nós não sabemos ao certo quantas pessoas estavam lá. Havia notícia de um terceiro indivíduo que estariam em conjunto. Então realizamos aí o adentramento no local de forma segura. Os militares conseguiram recuperar os 69 aparelhos celulares de última geração roubados, avaliados em quase R$200 mil. Os 2 criminosos que já tinham passagem por roubo e levavam essa touca ninja na mochila, disseram à PM que a ação foi planejada. Um deles esteve no local anteriormente, visualizou a rotina da loja, né, e na data de hoje eles planejaram uma sua ação. O terceiro assaltante, citado pelos reféns, não foi localizado. Um casal de namorados foi preso suspeito de agredir e abusar sexualmente de uma jornalista. Essa história bizarra foi registrada em Dom Cavate, no Vale do Rio Doce. O curativo no ombro é apenas uma das agressões que a mulher que prefere não mostrar o rosto diz ter sofrido. Eu fiquei 2 horas sob a mira de uma faca, sofrendo espancamento, muito espancamento dela, o rapaz que estava com ela me segurando, tentaram abusar de mim. Eu implorei, pedi, mas ela falava: hoje você vai morrer, hoje eu te mato. A Polícia Militar de Dom Cavate prendeu este casal suspeito de ter agredido a mulher. Que os mesmos estavam em suas casas como se não tivesse acontecido nada. Naquela situação, naquela circunstância toda que ela estava passando, ela tomou facada, ela tomou arranhões, puxões de cabelo. De acordo com a própria vítima, ela teria sido agredida por causa de uma folha de cheque que diz ter emprestado para a suspeita. O cheque que eu emprestei para ela vencia no dia 30. E ela, no dia 30, passou, ela não veio. Dia 1º não veio. Aí, semana passada, eu fui no açougue ver se esse cheque meu estava lá. Que eu queria resgatar o meu cheque. E ela disse que eu fui reclamar de um cheque e envolvi o nome dela, que eu não podia ter feito isso. Nós vamos encaminhar os autores para a delegacia de Caratinga para ser lavrado o flagrante. Eu desejo que seja feita justiça, entendeu? Que eles fiquem um bom tempo presos, que eles aprendam, que eles não façam isso com ninguém. Porque o que eu passei na mão deles, eu não desejo isso para ninguém. 3 incêndios em áreas de preservação ambiental mobilizaram o Corpo de Bombeiros hoje na Grande BH. 2 no Parque do Rola Moça e outro no Serra Verde, que teve queimado cerca de 1.000 metros quadrados. Além do tempo seco, os militares têm de lutar contra a estrutura precária da corporação. Faltam aeronaves, caminhões e equipamentos para combater o fogo. A denúncia é da Associação dos Praças. Há 22 anos na corporação, este bombeiro, que prefere não aparecer por medo de retaliação, revela que tem passado por situações absurdas no trabalho que comprometem a prestação do serviço. Nós não temos viaturas para atender, não temos equipamento de proteção, luvas descartáveis, tem faltado combustível, diesel para os caminhões de combate a incêndio, diesel para as unidades de resgate. A Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado chamou os problemas estruturais de caóticos. Hoje o caos está estabelecido em Minas Gerais. Nós denunciamos há algum tempo atrás que o Corpo de Bombeiro não está recebendo a taxa de incêndio que deveria ser revertido em compra de material. A associação também denuncia que, além de cerca de 50% das viaturas estarem paradas por falta de manutenção nos batalhões de BH e região metropolitana, como este aqui em Contagem, 2 dos 3 helicópteros da corporação estão estragados desde o início do ano. O pátio do Centro de Suprimento e Manutenção dos Bombeiros, também em Contagem, está cheio de carros e caminhões de combate às chamas parados. E as viaturas que estão rodando nesse momento estão sucateadas e aquelas que estão em boas condições estão com o documento vencido.
Na madrugada dessa quarta-feira, um incêndio destruiu pelo menos 20 mil metros quadrados de vegetação na Serra do Curral. As chamas chegaram muito perto das casas no bairro Mangabeiras. A população ficou revoltada com a demora dos bombeiros, que chegaram ao local com mais de 2 horas de atraso. A gente liga para o bombeiro, chama o bombeiro chega na hora que o fogo acabou. Infelizmente, a capacidade do Corpo de Bombeiro está reduzida pela falta de equipamento e pela falta também do material humano. O comando do Corpo de Bombeiros informou que já foram conquistadas algumas melhorias, como o recebimento de R$ 1 milhão para a compra de equipamentos. Até o fim deste ano, a previsão é de que sejam repassados mais R$ 1,5 milhão. A corporação ainda recebeu outros recursos para material pré-hospitalar e de combate a incêndio, além de verba para gastos com combustível. Neste ano foram adquiridas cerca de 120 viaturas. Elas devem ser entregues até abril de 2016 em todo o estado. Quanto à falta de documentação dos veículos, o comando reforçou que a denúncia não procede. Em relação às 3 aeronaves, apenas uma estava em manutenção obrigatória e deve voltar às atividades normais amanhã. A Polícia Federal entrou nas investigações que apuram o caso do avião encontrado dentro do Rio Doce, em Governador Valadares, nesta semana. Saiba por quê na reportagem de Washington Bonifácio. A Polícia Federal entrou no caso porque foi apreendida em Belo Horizonte outra aeronave circulando com o mesmo prefixo do avião encontrado no Rio Doce. Tudo pode ter acontecido dentro da legalidade, certo? É possível que haja uma recuperação de aeronave, tá? Mas há uma hipótese forte e as primeiras informações que nós recebemos é que de uma das aeronaves de fato seja clonada. A TV Alterosa mostrou com exclusividade imagens do fundo do rio, comprovando que o avião submerso é o mesmo que estava desaparecido desde 2011, quando o piloto precisou fazer um pouso de emergência no Rio Doce. Na ocasião, os bombeiros procuraram a aeronave até com um sonar, que é um aparelho que identifica metais no fundo do rio, e nada foi encontrado. Esta semana, este pescador que passava de canoa próximo ao local encontrou a aeronave e o caso voltou à tona. A família teve um tempo para retirar o avião do rio, porém, segundo o delegado, não cumpriu esse tempo, não fez essa retirada em tempo hábil. Por isso, a partir de agora, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Federal assumem um caso. De início, pela nossa visualização, não está tão complicado, por parecer não estar presa. Porque a aeronave parece que não está presa em nada. Apenas parte do avião foi retirada na tarde de hoje. Os bombeiros vão continuar o resgate amanhã. O calor tá demais, né? Sem contar a umidade do ar, que anda abaixo dos 20% em algumas regiões do estado. O índice é preocupante para a nossa saúde. Mas para alguns setores da economia, esse clima quente é muito bem-vindo, sim. Todo mundo já sentiu, o calorão chegou para valer. Temperaturas altas que fazem o chão parecer uma brasa. Até a sombra tá quente. Sai do banho suada, dorme suada, é péssimo. Segundo a previsão do tempo, o clima quente só deve amenizar lá para o final de outubro, com a chegada da chuva. Até lá, qualquer sombra serve de abrigo. E tem gente ganhando dinheiro com esse calor. Dona Graça não tem do que reclamar. O pessoal tem mais sede, né? Para se hidratar, né? Aí vende mais. Com certeza. Mas não é só a Dona Graça que anda ganhando dinheiro com esse calorão. Nesta loja foram os ventiladores, que sopraram para bem longe a tal crise. A loja vende em média 100 ventiladores por dia. Com tanta procura, o que anda faltando por aqui é gente para trabalhar. Não há problema de venda. O difícil aqui é a mão de obra. Administrativo, caixa, contabilidade, vendedor ou vendedora, tudo estou precisando. E o sabor da crise também passou longe das sorveterias. Eu acredito que a crise está congelada no nosso freezer. Enquanto outras lojas estão caçando cliente, aqui não. O cliente entra para comprar. Um sorvete, tá até para esquecer um pouco, né, a crise do Brasil. E amanhã, como será que vai ficar o tempo, hein? Confira no mapa. O dia
será de sol forte e calor intenso em todo o estado. A umidade do ar fica abaixo dos 15% em quase todas as regiões, aumentando a possibilidade de queimadas. Em Belo Horizonte, mínima de 22 e máxima de 36 graus. A temperatura vai de 21 a 37 em Itaúna, de 20 a 36 graus em Mantena. Varia entre 24 e 38 em Nova Ponte. E em Urucuia, mínima de 21 e máxima de 39 graus. Daqui a pouco você vai conhecer o processo para que vacinas cheguem intactas a vilarejos de difícil acesso. Esse é o tema de uma exposição do Médicos Sem Fronteira em BH. Vale a pena esperar só mais um pouquinho para ver a reportagem. Voltamos já já. Susto e, ao mesmo tempo, emoção. Depois de sofrer um aborto espontâneo em Araguari, no Triângulo, uma mulher acionou os bombeiros. O que ela não imaginava era que o bebê, com quase 6 meses de gestação, estava vivo. As imagens que foram feitas por telefone celular mostram o momento do atendimento a Francis Luana Loureiro, de 24 anos. A mulher foi trazida para o hospital devido a um parto prematuro. As fotos foram feitas durante o socorro realizado pelo Corpo de Bombeiros. Ela dizia que estava bem, sentindo apenas um pouco de dores abdominais, né? E disse que tinha um feto que estava ao solo do banheiro, que ela tinha sofrido um aborto espontâneo, né? Quando nós fomos fazer a análise, percebemos que essa criança ainda apresentava os sinais vitais, estava com uma respiração. Francis foi trazida aqui para a Santa Casa de Misericórdia de Araguari. O quadro de saúde dela é considerado estável. Já o bebê do sexo masculino foi levado para a UTI neonatal. O bebê tem entre 5 e 6 meses de gestação e nasceu pesando 780 gramas. O recém-nascido deve permanecer na UTI neonatal por tempo indeterminado. Segundo a equipe médica, que não quis gravar a entrevista, as chances de sobreviver são altas. Toda vez que a gente se depara com uma situação dessa e a gente tem a possibilidade de salvar uma vida, principalmente de um bebezinho recém-nascido, é muito emocionante e muito gratificante. Legal, né? Belo Horizonte recebe uma exposição interativa que mostra os desafios para se vacinar a população em áreas remotas do planeta. O trabalho é desenvolvido pela organização Médicos Sem Fronteiras. Imagine atravessar 2 continentes, mais de 7 mil quilômetros, usando todo tipo de meio de transporte, pelo ar, pela água e por terra. Some a isso a dificuldade de manter a temperatura de uma medicação em locais sem energia elétrica, no meio do nada. Esta é a rotina da organização Médicos Sem Fronteiras e que foi retratada em um documentário dirigido por uma brasileira. O trabalho mostra os caminhos percorridos para levar vacinas contra sarampo do centro de distribuição em Bruxelas até a República do Congo, na África. Tem que levar 2 coolers, um para vacina, um extra com placas de gelo para caso a gente tenha que ficar renovando para aquela vacina não perder a eficácia. Então, cada trajeto eu fui descobrindo quão difícil é a gente chegar nesses vilarejos. O documentário está sendo divulgado em uma exposição que foi montada dentro de um container na Praça da Liberdade. A estrutura simula exatamente a embalagem usada para transportar as vacinas. Segundo o presidente do Médicos Sem Fronteiras no Brasil, a ideia é chamar a atenção da indústria farmacêutica para a produção de medicamentos mais modernos. Para que criem vacinas que sejam termoestáveis, que não dependam dessa variação térmica para se manter eficazes e que também possam ter um número de doses mais reduzido e vias de administração mais fácil. Mauro defende também a simplificação do calendário de vacinas para tornar mais barata a imunização de crianças em todo o mundo. Para crianças menores de 1 ano, são necessárias 5 visitas ao médico, ao posto de saúde, para poder tomar a sua dose completa até o 1º ano. Isso, numa cidade grande, já é complicado. Imagine na área rural, num local de deserto, num local de floresta, onde as mães, na grande maioria, têm 2, 3, 4, 5, 10 filhos. São desafios que são enfrentados por nós e que a gente advoga no sentido de melhorar e garantir o acesso e a cobertura vacinal de todas as crianças.
Emocionante. A exposição Caminhos da Vacina pode ser vista de terça a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, na Praça da Liberdade. Fica na esquina da Rua Gonçalves Dias. Você pode fazer a visita sem pagar nada até 1º de novembro. E se você não tem disponibilidade ou coragem mesmo para encarar um desafio desse, pode ajudar a organização Médicos Sem Fronteiras de outras formas. Entra lá no site msf.org.br. Ficamos por aqui hoje. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã de novo às 7 horas. Boa noite para você. Tchau.